Oi pessoal, eu sou a Thaís e hoje a gente vai resolver juntos a questão 117 do Enem de 2019, caderno amarelo. Eu vou ler a questão enquanto vocês acompanham aí na tela. O enunciado diz o seguinte: slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo a menos 2, cosseno de 10 é 0,98 e seno de 10 é 0,17. A gente observa o esquema da figura e a pergunta é: qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Bom, aqui na nossa lousa eu fiz um esquema dessa situação, tá? E aí quando a gente lê um exercício assim, a gente teria que pensar, bom, tá ligado com o que em física, né? Se a menina tá se equilibrando, quer dizer que nós temos que pensar sobre essa palavra. Então esse exercício é um exercício no contexto de equilíbrio do ponto material, tá? Quer dizer que a gente tem duas árvores, a menina tá aqui no meio e na fita, então, o que ela exerce? Ela exerce uma força peso na fita, né? E assim, a fita vai sustentá-la, né? Sustentar a menina, puxando os pezinhos dela ali pra cima, e ao mesmo tempo que a fita sustenta a menina, ela puxa as árvores, certo? Tá puxando as árvores. E é essa força que o enunciado tá perguntando pra nós. Beleza. Bom, como o exercício fala que a menina tá bem no meio da fita, o que a gente tem que pensar, pelo desenho dá pra ver perfeito lá no enunciado, né? Que se aqui, ó, se a gente posiciona um eixo X e um eixo Y, o nosso plano cartesiano, né? A gente pode, nesse ponto onde a menina tá posicionada, pensar que a fita exerce uma força de tração para essa árvore e uma outra para a outra árvore. Porém, como ela tá no meio, né? O que acontece? Essas duas trações são iguais, é tudo simétrico, certo? Então, se tá no meio, são duas trações de mesma intensidade, por isso a gente pode dar o mesmo nome para elas. E como o exercício diz, assim, essa fita, ela tem um ângulo com a horizontal, certo? Então, os 10 graus, que depois a gente vai ler, o seno e o cosseno de 10, são entre essas forças e a horizontal, certo? E aí, lá, quando a gente aprende o equilíbrio do ponto material, a gente aprende o quê? Que as forças têm que se equilibrar. Como? Fazendo assim, ó, somatória das forças no eixo X tem que ser igual a 0. E a somatória das forças no eixo Y também tem que ser igual a 0. De que maneira, pessoal? Vetorialmente. Então, se a gente tem, ó, forças para cima e forças para baixo, elas têm que ter a mesma intensidade, só que com os sentidos opostos, uma vai anular a outra, certo? Na horizontal, a mesma coisa. Então, o que nós podemos fazer? Vou fazer só aqui um zoom desse ponto onde as forças se encontram. Lembrando, gente, que peso não é M vezes G, né? Então, nesse caso, nós temos 80 de massa, gravidade 10. Então, o nosso peso será 800 newtons. Já vou colocar esse valor aqui, ó. Temos 800 newtons de peso para baixo, né? E aí temos, ó, uma tração aqui que a gente não sabe o valor e ela de novo aqui mais ou menos iguais, né? E se a gente colocar aqui de novo o plano cartesiano, tô fazendo um pouquinho maior para a gente poder decompor essa tração, né? Aqui o ângulo é 10 e aqui também é 10 com a horizontal. Então, olha só.
Essas trações terão componentes horizontais. Tá vendo como a gente tá assim, dá para enxergar que vai ter o equilíbrio, ó. Essa componente vai valer T cosseno de 10. Lembra? Se você vai do vetor com o ângulo, cosseno. Então aqui a mesma coisa, T cosseno de 10. Nesse caso, na horizontal, visualmente a gente já consegue ver que elas têm a mesma intensidade e que vai ter equilíbrio, né? Na vertical, cada uma das trações vai ter uma componente vertical que vai ser igual também, T vezes seno de 10. Porque agora você vai do vetor T até o eixo Y sem o ângulo, então seno. E essa força também, T seno de 10 graus, certo? Bom, então, gente, se a gente for pensar no equilíbrio, a gente tem que pensar, bom, agora matematicamente eu vou escolher um eixo, né, para começar a resolver o exercício, ou já tentar logo achar quanto vale essa tração T, porque o T que puxa os pezinhos da menina é o T que também puxa a árvore, que é o que o exercício está perguntando. Ótimo. Se a gente pensar em X, temos duas incógnitas, né, uma incógnita que é o T, e vamos chegar numa igualdade e vamos conseguir calcular quanto vale o T. Agora, na vertical, podemos visualizar que temos T seno para cima e 800 para baixo. Ou seja, essas duas forças para cima vão ter que igualar a intensidade dos 800 newtons para baixo. Ou seja, você pode escrever assim, ó, T seno de 10 mais o outro T seno de 10 tem que ser igual a 800, certo? Ou seja, 2T seno de 10, 0,17 igual a 800. Estamos quase lá. T igual a 800 sobre 2 vezes 0,17, dá para simplificar em cima e embaixo por 2, vai sobrar 401. Então, nós vamos ter que fazer essa conta, ó, 400 sobre 0,17, certo? Vamos montar aqui, ficaria 40 mil, né, mais 2 zeros, dividido por 17. Não tem como simplificar, não tem como fugir, né? E a resposta lá no gabarito, no enunciado da questão, tá em notação científica. Então, nós temos que chegar até uma vírgula, alguma coisa, vamos ter que dar uma organizada nesse valor, tá? Ó, vamos ter que pegar o 40, que vai dar por 2, porque 17 vezes 2 vai dar 34. Então, sobram 6, abaixo 0. 34 mais 34, ó, que seria 34 vezes 4, opa, isso aí, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 12, mais 1, 13. É muito, Thaís. Não é 34 vezes 4. É 17 vezes 4. Tô acelerada. 17 vezes 4, 4 vezes 7, 28. Vão 2, 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. É muito. Então, nós vamos ter que tentar por 3. Ó, 17 vezes 3. 3 vezes 7, 21. Vão 2, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 51. Funciona. Sobra 9, abaixo 0. Bom, vezes 4 deu 68. Então, vamos tentar por 5, que vai caber. 17 vezes 5, 7 vezes 5, 35. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. 85. Funciona. Sobra um 5, abaixo 0. Por 3 é muito, vai ter que ser por 2. Vai sobrar 16, né? Agora não tem mais 0 para baixar. Então, a vírgula vai vir aqui, vamos completar com 0 e assim vai. Então, a gente pode parar aí porque tá em notação científica, tá? Se a gente for colocar esse número em notação científica, a gente tem que colocar o número, né? Temos que colocar um número entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de 10. Então, a nossa vírgula ela tem que vir aqui, ó, aqui. Então, nós temos que escrever, ó, seria 2,352 vezes 10 ao cubo.
Lembra? Quando você anda com a vírgula para a esquerda, a potência é positiva, né? Só que lá na nossa resposta, ele só coloca um algarismo significativo. E se a gente for arredondar, isso seria 2,4 vezes 10 ao cubo newtons. Deixa só eu checar. 2,4 vezes 10 ao cubo newton, isso mesmo. Resposta D de dado. Espero que vocês tenham entendido e recapitulado esse conceito. Obrigada e bons estudos. Tchau, tchau!